linha única. Mas eu acho que você é um cara muito importante, assim, porque você tocou num ponto da educação, que eu acho que a educação é a principal coisa. A coisa que você tem que mais ser focada, assim. Fala assim, mano, o que, que a gente precisa? A gente precisa de educação. Porque foi com a educação na escola onde o Castanhari, que era um cara que teve outra oportunidade, aprendeu a ter empatia. E é ali. Por isso que eu acho que as pessoas que são contra a educação, eu não sei se esse é o nome certo, que são os caras que batem tanto em você. Por quê? Porque cada vez mais que as pessoas forem contra a educação e pessoas como você apanharem, mais o Bolsonaro perpetua no poder, mano. Cara, o que eu faço, eu gosto de pensar assim, muitas vezes eu sou atacado até por intelectuais, por alguns professores que têm uma visão muito fechada, muito restrita, eu diria. Porque o que eu faço não é para especialista. O que eu tento fazer é democratizar o ensino. A educação, o ensino. Porque eu entendo que tem muitos temas que simplesmente muitas pessoas não tiveram a oportunidade de aprender isso, porque não tiveram professores, aulas vagas. E ali eu estou apresentando esse tema para essa pessoa. Só que é claro, existem temas que são muito complexos, que eu não vou conseguir resumir só em 1 hora. Mas eu tenho esse desafio de, às vezes, pegar um tema como, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tentar resumir num vídeo de 1 hora. Que a gente sabe que é muito difícil. E aí, um professor, um historiador, que passou a vida inteira estudando aquilo e que enxerga de uma outra forma... Como ousa ensinar a Primeira Guerra Mundial em 1 hora? Não, e como você não falou daquilo, e como faltou isso, e sei lá o quê. Ele não entende que o que eu estou fazendo é apresentar o tema pra pessoa que nunca viu, que não faz a menor ideia do que seja. E o professor de história também não entende que pra você aprender história, você não precisa decorar o nome de cada pessoa e saber o ano de cada coisa. Você precisa saber do porquê e no que desencadeou, tá ligado? E assim, é uma simples questão do... O que eu faço é pra apresentar o tema e é pra gerar a curiosidade. E eu conto, e eu preciso, e eu me utilizo de profissionais. Eu tenho historiador, eu contrato historiadores. Essas pessoas estão do meu lado me auxiliando e elas que estão do meu lado entendem que muitas vezes tem coisa ali, às vezes que eu tô lá no roteiro, aí a gente passa pro historiador, aí ele vai, mexe em um monte de coisa, aí eu começo a ler e falo, cara, isso aqui eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Eu falei, você tá falando grego pra mim aqui, brother. Isso aqui tem que ser simplificado. Então, o grande pulo do gato do meu canal é justamente traduzir uma informação mais complexa pra uma linguagem simples. Porque o público em geral, ele vai entender se tiver numa linguagem simples. A gente tem que entender que existe uma barreira intelectual da informação. E o que é a barreira intelectual? Existem assuntos que para você aprender, você precisa ter uma base de outros. Se você não tiver essa base, você... mas hoje em dia no celular você tem informação do mundo inteiro. Querido, pega um artigo científico e mostra pra Dona Neuza, que limpa a casa do Gustavo Lima. Você acha que ela vai conseguir entender alguma coisa de um artigo científico? Não! Porque existe uma barreira intelectual ali. E você precisa traduzir aquilo. É traduzir mesmo, é outro idioma, brother. Então, o trabalho que eu faço muitas vezes é de tirar palavras difíceis, é de pegar um raciocínio que tá já pressupondo que eu sei uma coisa que eu não sei. E é por isso que é legal. Eu não sou especialista de porra nenhuma. Eu sou um apresentador. Você precisa entender isso. Eu sou um apresentador e um diretor. Eu sou muito bom nisso. Eu era animador 3D, velho, antes de começar a trabalhar com isso. Eu sou bom no visual e eu sou bom em traduzir a informação. Então, quando às vezes eu pego o roteiro que já passou pelo historiador, eu começo a reler e eu falo, nossa, mas isso aqui... Peraí, que você tá falando de uma coisa que você sabe o que é, mas que eu não faço a menor ideia. Você tá pressupondo que as pessoas vão entender isso? Você já perdeu o cara ali, velho. Se o cara começou a ver o vídeo e eu falei um termo que ele não sabe o que é, ele já... ele já não vai entender todo o resto. E já larga. Já muito perdeu. Difícil, né? E aí, só que aí se o cara que é às vezes um intelectual, sabe? E aí ele vai... E aí tem aquele ponto também da questão da visão, por exemplo. Vou entrar no ponto ali de um vídeo que eu fiz sobre o fascismo. De que eu fui atacado pela esquerda e pela direita. Pela extrema esquerda e pela extrema direita. O que é natural. É natural, porque a extrema esquerda defende o comunismo. Acha que comunismo é uma coisa muito boa. Eu não acho.
Eu não acho. Eu acho que é extremo, da mesma forma. Assim como eu também não acho que a extrema-direita é uma coisa legal. Não acho. Eu estou mais no meio ali mesmo. Por mais que eu tenda um pouco mais para as pautas de esquerda, que elas são mais humanitárias, e é o que eu acho que, sim, às vezes, a extrema-direita falta muito nisso, que é essa humanidade, né? É simplesmente querer jogar fora uma grande parcela da sociedade, e eu acho isso errado. Mas assim, não importa. Os extremos não gostaram daquele vídeo. E por quê? Porque eu não falei bem do comunismo. E aí você vai ver os argumentos. Aí você percebe que fez certo. E aí eu falo, beleza. Aí eu vou ver os comentários no vídeo. E uma galera, pô, legal, Castelli, eu não sou extremista e adorei o vídeo. Porque é um vídeo pra introduzir o cara no assunto. E eu ainda uso um texto base do Humberto Eco, que é um cara que entende muito sobre isso, sobre o fascismo. E o vídeo é pautado num texto brilhante do Humberto Eco. A gente pautou o vídeo através desse texto. Então, assim, eu entendo como isso pode enfurecer uma galera que, pô, se o cara acha que o comunismo é uma coisa muito legal, e ele vai ver lá e eu não estou elogiando o comunismo, ele vai achar que o vídeo é uma merda. E aí ele vai lá na rede social, o Castanheira é irresponsável, olha esse vídeo. Mas você foi cancelado por isso? É a sua visão. E assim, e aí quando a gente para pra pensar, mas não é irresponsável. Eu usei 3 historiadores revisaram esse vídeo. E cara, existem coisas na história que são debatidas na própria academia. Os próprios historiadores se matam em relação a algumas questões. Não existe consenso, porque é simples assim. Na história você não vai ter o lado certo e o lado errado. Para os japoneses, os Estados Unidos eram os vilões ou os mocinhos da Segunda Guerra Mundial? Uns desgraçados. Quando o pessoal de Hiroshima e Nagasaki tomou a porra de 2 bombas nucleares na cabeça, eles acharam os Estados Unidos os good guys ou os bad guys? É lógico que os japoneses acham que eles são os... Mas aí os americanos que estavam em Pearl Harbor, que também foram atacados pelos japoneses. Eles acham que os japoneses são os vilões ou os mocinhos? Os vilão. E aí você vai falar, os Estados Unidos tava certo e o Japão tá errado? Não, querido. Cada um tá certo. Tem a sua brisa, cada um tá lutando pelo seu país e pela sua ideologia. Os japoneses acham que estão certos, os americanos acham que estão certos. Se você analisar de uma maneira mais fria, você vai ver... Os japoneses erraram ali, os americanos erraram ali. Muita gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, muita gente diz, muitos historiadores concordam, que foi desproporcional tacar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. A guerra já estava praticamente vencida. Não, a guerra já era naquele ponto. Não precisava. Só que eles falam, não, os japoneses não iam largar o osso. Eles iam continuar porque eles eram muito orgulhosos. Sério que você achou que tacar uma bomba... Na cabeça da galera, matando, tipo, a gente tem ali cálculos de cerca de, juntando as duas, quase 200 mil pessoas ao decorrer de sei lá quantos anos morreram. É sério que você acha que essa foi a melhor alternativa, Estados Unidos? Então, assim, história é uma coisa muito complexa, que você não vai ter o lado certo e o lado errado. É uma coisa que é debatida. Você vai ter pontos de vistas diferentes de acordo com a sua visão, de acordo com a sua nacionalidade. A história não é uma matemática, mano, né? Não é exatas. Não é exata, né? Não é exatas. Não é, cara. Então, assim, se você entender isso, quando eu fiz o vídeo da ditadura militar, teve gente que criticou, que fala, não houve ditadura no Brasil. Minha avó acha que a ditadura foi bom. Como assim? Como você vai dizer... Né? Como você vai dizer que... Como você vai falar pra ela Como você vai dizer que o AI-5 não é uma ditadura? Onde qualquer pessoa pode ser presa sem direito à defesa, sem ter o habeas corpus. Você acha justo você ser preso sem saber do que você está sendo acusado? Isso é louco. Isso era o AI-5. É você poder ser preso sem saber do que você está sendo acusado. Você acha isso justo, brother? Você acha isso justo quando estão fazendo com seu inimigo. Agora, se acontece com você, você acha injusto pra caralho. Com certeza. Isso é E é muito simples. Então, assim, eu não trato história dessa forma. Eu sempre vou pender pro lado humano. E aí, quando a gente fala de ditadura, eu vou falar, cara, matou um, já tá errado. Torturou um, já tá errado. E aí é simples assim. Ai, mas no Brasil matou muito menos do que, sei lá, em outras ditaduras. Mas matou, mano. Pô, querido, você fala isso porque não foi tua mãe, né, desgraçado? Porque não foi teu pai, seu Desculpa tio. a bosta. Exato. Então, falta um pouco, às vezes, essa empatia. Então, eu tento filtrar isso. Eu tento filtrar, tipo, às vezes do cara que vai lá e vai criticar e vai xingar. Eu tento entender.